Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Acho que está um pouco baixo. Ok? Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 do último livro da Bíblia. Está escrito assim: O livro e o cordeiro. Então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso clamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciões, um cordeiro em pé como se estivesse morto, mas tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam ao que está sentado no trono e ao cordeiro: sejam louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos fazer uma oração? Senhor, fala conosco, perdoa os nossos pecados, visita o nosso coração, derrama graça sobre nós, misericórdia, nos enche do teu santo amor, porque o Senhor é amor, e nós queremos ser preenchidos por esse amor maravilhoso do Senhor. Pedimos a manifestação real do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, porque o Senhor não é uma fábula, o Senhor, ó Deus, é real, e o Espírito do Senhor está conosco, está dentro de nós. E o Senhor, ó Deus, está sempre respondendo o povo que ora ao Senhor, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a Sua palavra gere fé no nosso coração, como está escrito: ouvir da palavra, ó Deus, é que traz essa fé, e que mais uma vez a igreja seja abençoada pela santa palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, a Ti toda honra, glória, louvor, poder, sabedoria, assim como está escrito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus, então, ele teve 12 discípulos, alguns deles eram um pouco mais velhos, outros eram um pouco mais novos, e nós temos João. João foi o que escreveu o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi o último dos 12 discípulos que veio a morrer. João, ele era o discípulo mais novo. Quando foi chamado por Jesus, ele tinha de 15 a 17 anos. Jesus era tratado por João, ali no começo do ministério, como se Jesus fosse um pai para ele, ou pelo menos um irmão bem mais velho. Era assim que funcionava.
E João, ele teve papéis muito importantes na passagem do nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra, como, por exemplo, o fato dele ser chamado o discípulo do amor, por andar perto do Senhor. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que ele reclinava a cabeça dele no peito de Jesus, né, em sinal mesmo de ter o Senhor como o seu pastor, o seu amigo, o seu pai, como eu estou dizendo. João foi o único que, quando Jesus estava sendo crucificado ali no alto do madeiro, que estava ali aos pés do Senhor Jesus. Todos os outros 11 tinham fugido e João era o único que tinha ficado ali. João, ele não foi um mártir no sentido de ter morrido nas perseguições, não é? Como Tiago, que teve a sua cabeça cortada, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como Tomé, que tomou uma flechada no peito na Índia enquanto ele pregava o Evangelho, e outros, como o apóstolo Paulo também, que foi martirizado de maneira brutal. Os discípulos, eles morreram de maneira brutal. João, segundo os historiadores, ele sofreu bastante, mas ele não morreu dessa forma. Ele foi exilado numa ilha chamada Patmos. E é aqui que ele escreve, então, o Apocalipse, que é a visão a respeito do final dos tempos. Apocalipse significa isso, últimos dias, ou o tempo final. Então, o João, ele escreveu o Evangelho, que tem o seu nome, mais 3 cartas para as igrejas e Apocalipse. Ele escreveu 4 livros na Bíblia. Então, ele é um homem muito importante para a história da fé cristã. Segundo o historiador, João, ele foi jogado em caldeirão de água fervente, conseguiu sobreviver, né, mesmo tendo passado por várias queimaduras. João foi jogado também do alto de pináculos, do alto de, por assim dizer, de certos tipos de montanha, né? O historiador Flávio Josefo, um judeu daquela época, do século I, diz que ele chegou a ser jogado e que as pessoas o tiveram como morto, e que por terem ele como morto, jogaram ele no lugar onde ficavam os ossos de pessoas que morriam. E João, mesmo agonizando, ele conseguiu se arrastar para fora dali, até conseguir chegar perto de algumas pessoas que eram irmãos e que acolheram ele em casa e cuidaram dele por mais de 1 ano, para que ele pudesse recuperar seus ferimentos, né, os seus ossos quebrados e por aí vai. É esse João agora que está na ilha de Patmos, porque ele não se dobrou diante do Império Romano, e ele vai escrever, então, esse livro chamado Apocalipse. Mas ele não escreve porque ele quer, porque alguma coisa deu na cabeça dele. Ele vê Jesus. No capítulo 1, ele tem uma revelação sobre o Jesus glorificado. A última vez ele tinha visto Cristo Jesus depois da ressurreição, tinha visto na cruz, depois da ressurreição. Aqui ele vê Jesus ressurreto no capítulo 1. E Jesus mostra o seu poder. No capítulo 2 e no capítulo 3, Jesus manda ele escrever 7 cartas para 7 igrejas diferentes que ficam na Ásia Menor, ali hoje em dia, na Turquia, mais ou menos. E ele escreve essas 7 cartas. Depois disso, ele tem a visão da grandeza de Deus, do trono de Deus, no capítulo 4, até que nós chegamos no capítulo 5, então, aonde a temática desse capítulo é o livro e o cordeiro. Quando João, então, ele está tendo essa visão, ele está sendo arrebatado diante do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, só uma pequena parada aqui. Hoje em dia, ninguém pode se dizer arrebatado e tendo tido algum tipo de visão a respeito de Deus, do céu, do inferno, que não esteja nas Escrituras, tá? As Escrituras, elas são um cânone fechado. Nós cremos nisso que foi feito, porque a palavra de Deus diz que nos apóstolos nós temos, então, o fundamento da igreja. O que eu estou dizendo com isso é que quando alguém chega até você e diz, Deus me arrebatou, me levou no inferno tem isso, aquilo, isso é fora das Escrituras e a gente deve desprezar isso, tá? Então tem um monte de livro aí que o povo escreve sobre
a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, e eles querem contar detalhes sobre isso. Não há respaldo bíblico, certo, para que isso aconteça pós o período apostólico, ok? Então, o que João está vendo no cânone das Escrituras? Você pode perguntar, pastor, uma pessoa pode ser arrebatada nos seus sentidos? Eu não sei o que você tem na sua cabeça a respeito de arrebatamento de sentido, mas eu fico um pouco preocupado com isso, porque a Bíblia diz que o espírito ele é sujeito ao profeta, o espírito é sujeito ao cristão. Então, uma pessoa que diz para mim que caiu, sabe, não teve controle, porque o Espírito Santo pegou, isso é um pouquinho problemático, porque biblicamente, por exemplo, num culto deve ter ordem e deve ter decência. E a pergunta é, o que esse arrebatamento de sentidos traz para o crescimento, tanto da vida espiritual da pessoa, como para a vida da comunidade. Então, é um assunto para a gente discutir em outro momento. Eu creio nos dons espirituais, mas hoje em dia a gente sabe que está muito banalizado, cheio de coisa errada, e é por isso que a gente procura, né, sempre orar a Deus para que Deus nos dê pureza e santificação para fazer as coisas no nome dele, segundo a vontade dele. Então João, depois de ver o trono de Deus, a grandeza de Deus, a gente citou o que tinha ali diante do trono do Senhor, né, os serafins, os querubins, os 24 anciãos que representam a igreja, todos se dobravam diante de Deus Todo-Poderoso, do seu trono. O seu trono era como sardônio, jaspe, Deus poderoso, relâmpagos saíam daquele trono, um arco-íris havia ali, a grandeza de Deus foi mostrada para João. Então eu quero que você pense num homem com mais de 80 anos, que está numa ilha cheia de bestas feras, cheias de animais que podiam ser predadores, né, da carne humana, e ele está ali vendo que o trono de Deus, ele está vendo que quem manda na história ainda é o Senhor. Ainda que as coisas pareçam estar debaixo do controle da mão humana, porque ele foi levado para lá para o Império Romano, na verdade é Deus que possui o controle da história na sua mão. E por isso, na visão, ele recebe de Deus a palavra: suba até aqui que eu vou te mostrar essas coisas. Então, João começa a ver ou rever a grandeza de Deus. E isso Deus sempre faz conosco, que é maravilhoso. Quando a gente começa a olhar demais para os nossos problemas e as nossas dificuldades, Deus sempre nos chama de volta para olhar para Ele. Por isso o Salmo 121 diz que nós devemos colocar os nossos olhos acima dos mais altos montes, que é onde está o Senhor, e que o nosso coração não precisa temer más notícias, porque nós servimos um Deus que o quê? Que a tudo sabe, que a tudo pode. A Bíblia diz que nenhum dos projetos de Deus podem ser frustrados na nossa vida. A Bíblia diz que ninguém nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a praga, nem as pestes, né? Nada, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nada nos separa do amor de Cristo. Cristo está no controle da nossa vida até quando os problemas acontecem. Então, João, ele continua vendo, certo, o Senhor, e ele tem ali meio que um surto, porque o que acontece é o seguinte, verso 1. Então eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é Deus, um livro em forma de um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então eu quero que você pense num livro, mas não é um livro, por exemplo, como a Bíblia aqui, que a gente tem em mão. Inclusive eu quero te aconselhar a você andar com a Bíblia na mão quando você vem para a igreja. Isso é muito importante, tá? Porque o celular traz uma série de distrações. A não ser que você seja uma pessoa muito disciplinada, né, que mete o modo avião aí para ler a Bíblia, alguma coisa nesse sentido. Senão, você nunca vai conseguir ler as Escrituras. Então, tenha uma Bíblia, compre uma Bíblia, certo? Anote nessa Bíblia, rascunhe ela, aprenda, certo? Segundo as Escrituras. Então, esse livro é semelhante a um rolo, então eu quero que você entenda que é dessa forma que os documentos eram feitos naquela época, em forma de rolo,
e ele está selado com 7 selos, certo? E esse livro está escrito por dentro e por fora. O fato do livro estar escrito por dentro e por fora diz, então, que tudo o que existe e já existiu na humanidade, sejam das coisas pequenas até as coisas mais profundas, elas estão escritas num livro que está na mão de Deus. Então, as pequenas coisas Deus controla e as grandes também. Então, um passarinho que cai do céu porque acabou o seu tempo de vida, Deus está no comando. Um fio de cabelo da nossa cabeça que se torna branco, o Senhor Deus também está no comando. Da mesma forma que o Senhor está no comando e esteve no comando, ainda que a gente não entenda, e permitiu que houvessem muitas guerras no decorrer dos séculos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras que acontecem até os dias de hoje, né? O Senhor Deus está no comando de tudo. Olha, tem uma coisa que eu aprendi, eu preciso passar para você. Hoje em dia, quando acontece algo, as pessoas meio que se sentem na obrigação de terem que explicar o que está acontecendo no momento. Mas deixa eu te dizer um negócio. As melhores explicações a respeito de coisas que estão acontecendo, elas são feitas depois. Porque depois que passa, certo, o processo, você então consegue enxergar por mais nuances, por mais olhares, por mais situações diferentes. Quando alguma coisa está acontecendo no momento, nós somos, certo, pessoas que estão enviesadas. Nosso olhar está enviesado. A gente está olhando por um ponto de vista, por um caminho só. Então isso é complicado. Por exemplo, quando estava tendo a Covid, na terceiro mês de Covid, já tinha um monte de livro sendo escrito. O livro foi publicado. Só que uma doença nova, ninguém sabia o que era e o povo estava escrevendo sobre isso, né? Então, isso é um erro, uma precipitação, é ansiedade. E olha, você não é obrigado a ter que emitir opinião sobre tudo. Isso não faz de você um homem ou uma mulher mais inteligente. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente ficar calado, a gente até se passa por inteligente, por sábio. Então, por favor, não se sinta nessa obrigação de ter que dar explicação a respeito de tudo que acontece, nem na sua própria vida, nem na vida, nem na questão do mundo. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida também que a gente quer explicar para as pessoas, não é? O porquê que aconteceu, às vezes nem nós sabemos no momento. O próprio Senhor Jesus disse para Pedro ali, olha Pedro, eu estou lavando seus pés, você não vai entender nada do que está acontecendo agora, você vai ficar até confuso, mas não tem problema. Logo ali na frente você vai entender. Então, tenha paciência, tenha calma. Deus está no controle, Deus é o Senhor, Deus é soberano. Esses 7 selos que estão colocados nesse livro, nesse bolo, representam então que eles estão selados de forma perfeita. Na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição. Então, esse livro, ele está selado de uma forma perfeita. Ninguém pode mexer nele, a não ser quem seja perfeito também. É por isso, então, que a visão que ele tem é a seguinte, versículo 2. Eu vi um anjo poderoso, clamando em alta voz. E ele diz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, esse livro representa a história do mundo e de todas as pessoas na mão de Deus. E o anjo então fala, ninguém pode abrir esse livro, nem quem está no céu, na terra, nem debaixo da terra. E olha, só para você compreender, as pessoas que morrem em Cristo, elas já estão diante de Cristo, certo? Então, ele está dizendo, ninguém que está aqui pode abrir isso. Nem Maria pode abrir, nem Paulo pode abrir, nem Pedro pode abrir, nem Elias, nem Moisés, nem Abraão, nenhum deles é digno, nem Davi, nem Salomão, nenhum deles é capaz de abrir este livro. E nem mesmo ninguém também que seja envolvido com as forças das trevas. Eles podem manipular qualquer força das trevas. Não existe ninguém que pode abrir esse livro no céu, na terra e nem debaixo da terra. Então, o texto diz que esse anjo passava gritando no céu, ninguém pode fazer isso, ninguém pode.
E no versículo 4, João narra o que ele sentiu naquele momento, quando o anjo gritava que ninguém era digno, então, de abrir esse livro que representava o controle do mundo. E João diz no verso 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Ele chorava porque não dava para que ninguém abrisse aquele livro. Então não dava para entender quais eram os planos de Deus para o futuro, não dava para entender como as coisas iriam funcionar. Então ele chega a chorar. Então, nós precisamos entender uma coisa. Às vezes a vida espiritual ela traz muitas perplexidades que nos levam ao choro, que nos levam à falta de entendimento, que nos levam até mesmo a uma confusão mental e sentimental e psicológica, certo? Em todos os aspectos. E essas coisas acabam acontecendo justamente por isso, porque nós não somos capazes, certo, de alcançar a mente de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Não dá para alcançar a grandeza desse Deus ao qual nós servimos. Por isso nós somos chamados a dobrar os nossos joelhos diante dele. Você sabe que nessa época da minha vida eu tenho mudado radicalmente a minha vida de oração, porque muitos dias eu precisava ficar muito focado nos meus estudos, né, a respeito da palavra de Deus, atendendo as pessoas também, fazendo as resenhas que eu preciso fazer com relação às escrituras, para que eu possa repassar para um grupo teológico lá, tendo que criar aulas, tendo que colocar aulas. Só que o que acontece? Eu estava fazendo tudo para Deus. Então, assim, o meu dia é voltado todo para o Senhor, certo? Seja visitar alguém para a gente poder orar junto, seja atender alguém, seja orar por alguém pelo telefone, estudar as Escrituras, escrever sobre as Escrituras. Só que tudo isso estava sendo muito maior do que o tempo de oração que eu tinha. Porque eu tinha que ficar fazendo essas coisas 7, 8 horas por dia. Em que tempo que eu vou orar? Né? Tenho 3 filhos, um é pequenininho ainda. Né? A minha filha tem 10, meu filho tem 8, meu outro filho tem 1 mês. Que tempo que eu tenho? Então, o que? Eu comecei a mudar radicalmente. Né? E me lembrei da frase de Lutero, que eu tinha lido há muitos anos atrás, que ele disse assim, hoje eu tenho muito serviço, eu preciso no mínimo de 3 horas de oração, porque eu não vou dar conta de cumprir essas coisas que eu tenho que cumprir se eu não estiver debaixo de oração. Como é que as portas vão se abrir se eu vou falar só as minhas palavras, se eu vou agir só do meu jeito, se eu vou andar só do jeito que eu quero? Então, nós somos instigados pela Escritura a orar. Nós precisamos voltar a orar. Então, eu quero te dizer, dobre os joelhos, ore ao Senhor, ligue louvores, glorifique o nome de Deus. Isso é fundamental, senão nós não vamos ver nada acontecendo. Nós vamos só ficar perplexos, como João estava aqui. Quem é digno? E ele chorava, porque parecia que ninguém era digno. E eu quero que você pense, mesmo sabendo que Deus é grande, quantas vezes não parece que Deus é insuficiente? Quantas vezes não parece que Deus ele é atrasado? Quantas vezes não parece que esperar em Deus vai trazer tortura para o nosso coração? A gente diz assim, é a vontade de Deus, mas difícil demais. Sei não, viu? Se vai se cumprir, não sei se vai aparecer uma pessoa na minha vida, não sei se vai abrir uma porta de trabalho. Eu não sei, Deus sabe todas as coisas, mas vamos vivendo aí e que Deus possa fazer. Às vezes o nosso comportamento é esse, é péssimo isso. A gente precisa voltar a orar, sabe? Voltar a orar porque Deus ele responde, Deus é o Senhor, né? E se a gente não entendeu ainda a soberania de Deus, a gente vai viver um caos na nossa vida. Porque eu vou te dizer uma coisa, a pior coisa que tem é nós estarmos na igreja, mas não conseguimos acreditar em Deus. Eu já estive em várias épocas na igreja que eu não conseguia, certo, acreditar. Eu orava, mas assim, eu não acreditava que as coisas iam acontecer. Para mim, o que tinha que ser feito era o quê? Era só a minha correria.
Eu tenho que correr, pronto. E a minha oração era vazia, era aquela oração oca, sabe? É aquele negócio, Deus, coloca nas mãos do Senhor e tal, mas o negócio é a força do meu braço. E a gente não consegue entender que enquanto seja primeiro pelo poder do Espírito Santo, as coisas não vão acontecer. Né? O Senhor Deus fala em Zacarias 4:6, não é pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito. Nós vamos ter que nos esforçar muito. Mas quando você se esforça debaixo, primeiro, da orientação do Espírito de Deus, aí sim as coisas começam a frutificar. Então, hoje em dia, muitas vezes a gente tem plantado muito e tem colhido pouco. Por quê? Porque falta em nós essa graça divina. A graça divina faz com que um rio flua nas nossas vidas e os nossos esforços, né, se tornem, então, produtivos em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus nos criou com todas essas áreas. Então, não é fugir delas, mas é buscar Deus em primeiro lugar para nos dar graça e sabedoria para colocá-lo em primeiro lugar. Então, ele chorou muito, porque ninguém era digno, segundo ele. Verso 5. Então, um dos anciões me disse. Então, vou repetir. Tinha 24 anciãos ali no céu, né, diante de Deus, 24 tronos. Esses 24 anciãos representam a igreja que já estava redimida. Os cristãos que já tinham morrido e já estavam diante de Deus. Isso aqui não representa, igual os outros querem inventar. Tem 24 tronos, 12 é a tribo de Israel, 12 são os apóstolos. João não tinha nem morrido, né? Então, João não era um dos 24 anciãos. Então, os 24 anciãos, eles são uma representação, um simbolismo da igreja que já tinha subido. E eu preciso que você entenda isso, porque para ler Apocalipse, você não precisa ser o mestre dos magos que vai desvendar segredos. Você precisa entender o momento em que a linguagem está escrita de forma figurada, poética, né, quando está escrito de forma literal, como foi as cartas que ele escreveu no capítulo 2 e 3. Então, isso é fundamental. Então, olha o que ele recebe de resposta aí no versículo de número 5. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Os 7 selos, então, que era a perfeição do controle do que acontece no mundo. Né? Então, eles estavam ali perplexos, porque quem era perfeito para abrir o livro que conta a história do mundo, né, do começo até o final? Não estava achando ninguém até então. E então, verso 6, depois, eis que vi, sentado no trono, cercado por 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, quando João olha, ele vê um trono, e nesse trono tem um cordeiro como se ele tivesse sido morto. E aí, então, ele começa a entender a transição que ocorreu quando Cristo Jesus se entregou naquela cruz por nós. Jesus foi levado como o quê? Como um cordeiro para morrer, para pagar o sacrifício por nós. Mas esse Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou, ele se tornou esse leão, que é o leão da tribo de Judá, como era conhecida, a raiz de Davi, porque veio da descendência de Davi, e o que? É o que herdou o verdadeiro trono, que é o trono espiritual. Então havia alguém com uma semelhança, certo, de um cordeiro, que não tinha muito poder, mas esse cordeiro, quando você olhava de outra forma, ele era um leão. E o texto diz que havia 7 espíritos nele, e havia 7 chifres, havia 7 olhos. Não existe 7 espíritos de Deus, não é? O texto está dizendo, 7 espíritos de Deus estavam sobre esse cordeiro que era um leão. Não é como se ele olhasse e ele visse um cordeiro que tinha pagado um grande preço, ao mesmo tempo que ele olha para um leão que tinha vencido toda a batalha. 7 Espíritos de Deus existe? Não, o número 7 é o número da completude, da perfeição. Significa a perfeição do Espírito de Deus. 7 olhos. Por quê? Porque representa a perfeição, né, da onisciência, de que o Senhor Deus, ele sabe todas as coisas.
Da mesma forma como fala dos 7 chifres, que é a representação máxima da plenitude, né, da grandeza e da força de Deus. O chifre na Bíblia representa força e poder, ok? Então, quando João olha para o trono e ele vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é esse que pagou o preço e que agora ele está ali como um leão, as coisas mudam. Verso 7. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita. Então, esse cordeiro e leão, ele recebeu esse livro na mão direita. A mão direita representa a mão do poder e da autoridade. Tá? Por isso que você vai ver várias vezes na Bíblia falando assim: eis que te tomo pela minha mão direita e eu te digo que eu te ajudo. A mão direita representa a mão do controle, a mão do poder, a mão que governa. Então, esse cordeiro-leão recebeu na sua mão direita e ele estava sentado no trono. Verso 8, ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes, que são esses anjos aí, que tinham 4 cabeças, cabeça de águia, cabeça de ser humano, cabeça de boi, e por aí vai. Esses seres, então, que eram poderosíssimos também, eles se prostraram diante do cordeiro. O que é se prostrar? Se ajoelhar. Quando você se ajoelha, você está mostrando que você é pequeno diante do que você está vendo. Então, esses seres absurdamente poderosos estão se prostrando, mostrando que eles são menores do que o cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e 7 taças cheias de incenso, que são as orações dos anjos. Então, esses seres, que são esses anjos poderosos de Deus, eles tinham 7 harpas, e a harpa é a representação do cântico e da adoração. A nossa vida de oração, ela precisa se voltar mais para os cânticos que nós fazemos a Deus, para os cânticos que nós honramos ao Senhor. As nossas orações precisam parar de ser só petições. Nós precisamos voltar a entrar na presença de Jesus para clamar, para orar, para buscar a sua face, para que assim, dessa forma, então, a gente, com essa intimidade com Deus, a gente possa querer o que Deus quer para nós, sabe? Às vezes a gente perde tempo com tanta coisa superficial que se a gente entrasse em oração, a gente falaria: pô, que besteira, que coisa que eu quero, que é uma vaidade besta, gastar dinheiro à toa, trabalho tanto para mexer com isso aqui. Aí você entra em oração e vê essa vaidade: não vou gastar dinheiro com essa porcaria, não. Então, diante de Deus, a gente começa a ter noção do que de fato importa. Por isso que a Bíblia diz, né, em Tiago capítulo 4, verso 3, que muitas orações Deus responde que a gente faz pedidos egoístas, né, só para gastar nos nossos próprios prazeres. Então, para que esse tipo de oração pare de sair da nossa boca, a gente precisa se aproximar de Deus para ter intimidade com Ele. E ter intimidade com Ele é voltar a adorar o Senhor, é voltar a ter uma harpa na mão. Então, nesse dia de hoje, eu quero que a gente faça uma oração, e a oração, uma das orações que a gente vai fazer é: Senhor, coloca uma harpa na minha mão de novo. Você sabia que o povo de Israel, quando foi levado para a Babilônia, eles pegaram as harpas dele e deixavam tudo em cima dos salgueiros, que eram ali algumas árvores pequenas que existiam na Babilônia, quando eles estavam trabalhando como escravos. E aí os feitores, né, babilônicos, eles diziam assim: peguem a harpa e toquem uma música para nós, no horário lá que todo mundo parava, ou então até no horário lá que os feitores estavam descansando, né? Para um pouquinho de trabalhar aí, pega a harpa, toca aí um hino para nós, do Deus de vocês. E eles estavam extremamente angustiados, e eles não conseguiam mais cantar, eles não conseguiam mais adorar, eles não conseguiam mais honrar o Senhor. Então a harpa precisa voltar para a nossa mão, certo? Porque a harpa, que é o louvor a Deus, é a coisa principal da nossa vida. Quando a gente tem uma vida que a gente louva o Senhor, as outras coisas, elas são secundárias. Então, vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Não adianta, gente. Você pode ir em qualquer lugar, sabe? Os coaches podem virar para você e falar que o que está faltando na sua vida é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento de network, é trabalho, é profissão, é capacidade, né, de crescer mais intelectualmente, sabe?
Todas essas coisas, elas existem, sabe? Mas elas são secundárias. Nós precisamos buscar o Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. A gente precisa se render diante dEle. Essa é a coisa primordial. O resto Ele vai acrescentando na nossa vida. Ele vai colocando no nosso caminho. Quando nós estamos diante de Deus, quando você começa a entrar diante de Deus e você começa a perceber que você não está sozinho, isso é maravilhoso. Porque quando parece um monólogo, as nossas orações, nós estamos distantes, estamos presos nos nossos pensamentos. Mas que Deus coloque essa harpa de novo. E o texto diz também que havia uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Não é? Os santos somos nós. A Bíblia diz que a palavra santo, a tradução dela, são pessoas separadas. Tá? Santos não são os que foram canonizados pela Igreja Católica. Santos são aqueles que andam com Cristo, podem pecar, mas se arrependem dos seus pecados e andam em santificação, em progresso espiritual, em desenvolvimento espiritual. E a Bíblia diz então que as nossas orações, elas não estão sendo jogadas de lado, de fora. Elas estão entrando dentro de um incensário. E Deus então está recebendo as nossas orações como incenso. E em Apocalipse capítulo 6 vai dizer que o Senhor vai pegar esse incensário, vai colocar fogo nele e vai derramar sobre a terra. Significa, Deus responderá às nossas orações por meio do fogo, por meio do poder, por meio da sua grandiosidade. As nossas orações, elas são verdadeiras, são reais, e Deus responderá todas elas com seu poder magnífico. E aí diz o texto, então, e eles cantavam um cântico novo. Então, os que ali estavam no céu cantavam: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. Tu os constituíste rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O que é que hoje está grande demais para você, que Deus não pode resolver, que Deus não pode solucionar? O que falta para nós é o quê? É esse entendimento, é a fé que nós precisamos ter em Deus. É como eu estava dizendo, mas parece que assim é uma dificuldade nossa de tentar viver isso, que a gente só quer entender, a gente não quer praticar. E é praticar. Se Davi, ele tinha 17 anos e ele só mexia com a funda e com o cajado dele, e ele entrou naquele campo de batalha e disse: quem que é esse cara que está dizendo que o nosso Deus não presta? Os caras estavam amaldiçoando Deus por 40 dias, falando que o Deus dos judeus era fraco, xingando, amaldiçoando completamente. Davi dizendo: mas não é possível, ninguém vai lutar com esse cara está falando contra Deus. Né? E aí, então, ele vai lá e pede a oportunidade para lutar. Só que esse cara, o quê? Quando você olha para ele, é assombroso, porque a Bíblia descreve os detalhes. E é assim que acontece na nossa vida. Quando vem um problema, parece que a gente sabe descrever os detalhes do nosso problema. Mas com relação à nossa fé, parece que a gente, né, não olha para ela, não mede, sabe, as coisas que Deus faz por nós. A gente não olha para o passado, como Davi olhou e falou: gente, eu já peguei um leão, cara, e matei ele. É mais fácil matar um homem do que matar um leão. Eu já peguei um urso, né? Um animal provavelmente tinha pelo menos 3 vezes, né, a massa corporal dele, porque ele era um cara baixo em estatura. E ele disse: eu peguei esse urso, porque ele queria roubar uma ovelha. Agora, por causa de ovelha, eu matei urso e leão. Por causa desse povo filisteu, desse cara chamado Golias, eu não vou entrar nessa peleja. Eu já enfrentei coisa muito mais difícil por menos. Agora é por Deus. Será que eu não vou enfrentar? Ah, mas é claro que eu vou. E aí chegou num rei e falou: eu vou. O rei quis botar a armadura dele, ele não dava conta nem de andar, porque Saul tinha, né, mais de 2 metros de altura. Ele era o homem mais alto de Israel, que era o rei naquela época. E o que? Não teve coragem de lutar, porque nessa batalha 1x1 aí, que Golias falou: vem, desce um aqui, luta comigo, é 1x1. O rei era o que tinha que aparecer ali, ele não teve coragem, né? Então, Davi vai lá e veste a armadura, o rei bota nele, ele não conseguia nem andar, de tanto peso, mandou tirar.
E aí, então, a Bíblia narra o que Golias tinha, 2,75 metros de altura, certo? Só a armadura dele, a armadura da parte de cima era mais de 40 quilos, a ponta da lança dele era mais de 7 quilos. Diz ainda que ele tinha um escudeiro que ia na frente dele com um escudo, né? E o cara o que era guerreiro desde a infância, lutava desde a infância. E Davi, quando viu ele, disse o seguinte para ele naquele campo ali de batalha. Falou assim, olha, você está vindo contra mim com tudo isso aí, mas hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça e vou dar para os pássaros comer. Então aquilo ali, sabe, parece absurdo. Se você faz o contrário, você consegue, né, fazer uma projeção aí na sua mente de um rapaz que está sem armadura, que está sem uma espada, que está sem nada, diante de um homem como esse, parece uma loucura. Só que ele escolheu olhar para Deus e perceber que o que? Estava havendo uma afronta contra Deus. Ele não estava ali para aparecer, ele ia lutar aquela guerra para o nome de Deus ser glorificado. E aí Golias vai lá, amaldiçoa ele, tal. Davi vai, mata ele, pega a espada e corta o pescoço dele. Então, assim, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então, você vai dobrar o seu joelho diante de Golias ou diante de Deus? Porque se for diante de Deus, a gente tem que dizer, olha, é hoje mesmo, eu vou matar você, vou cortar sua cabeça e vou dar para as aves comer. Porque Deus é maior do que qualquer coisa que você está fazendo. Agora, se for com medo, vai dobrar o joelho, vai ficar lá 40 dias ouvindo blasfêmia contra Deus e parado, até que eles invadam e derrubem tudo. Então, Deus, ele é maior do que qualquer problema. Então, oremos ao Senhor. Não tenhamos medo dos problemas. Podemos clamar a esse Deus que é superior. Para a gente, então, entrar aqui para encerrar, o verso de número 11. João dizendo, então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Só para você ter uma ideia, então. Pastor, existem quantos anjos no céu? A Bíblia diz milhões de milhões de anjos existem no céu, tá? Não são esses anjinhos que a gente imagina, tá? Bonitinhos, aí batendo as asinhas e tal. São anjos, né, poderosíssimos, né, com uma forma de ser completamente diferente do que a gente imagina, tá? Tem os serafins, os querubins, que são anjos super poderosos ali, que tem uma estrutura física que pode até parecer que traz medo para nós, são os anjos de Deus, são milhões de milhões. E sabe o que a Bíblia diz no Salmo 37? Que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Que 1000 pode cair de um lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Então, o Senhor é quem coloca esses anjos à nossa volta e são milhões de milhões. Não vai faltar nenhum tipo, certo, de guarda de Deus. A gente tem que esquecer esse negócio de anjo da guarda, que a Bíblia não fala sobre isso. Mas nós precisamos glorificar o nome do Senhor, porque não falta para nós nenhum tipo de poder espiritual. Deus está conosco, o Espírito Santo está no nosso coração. Jesus pagou o preço por nós. Os anjos de Deus, o Senhor deu ordem a eles para eles estarem à nossa volta. Então não está faltando nada, nós podemos confiar e crer de todo o nosso coração. Então eles cantavam, verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há que diziam, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. E as 4 criaturas viventes, elas diziam amém, e se prostravam e adoravam ao Senhor. Eu quero terminar então essa mensagem com essa lição prática, que é, nós servimos um Deus maior do que o que nós temos na nossa mente. Deus é maior do que o que a gente pode imaginar. Deus é maior do que o que a gente pode sentir. Deus é maior do que o que a gente pode, de alguma forma, tentar projetar, ok? Não dá para projetar o Senhor. Ele é muito grande, Ele é excelso, Ele é soberano. Então, a gente
costuma dizer que nós deitamos a nossa cabeça e o nosso coração fica em paz, porque o nosso travesseiro é a soberania de Deus. Deus ser soberano significa que Ele dá as ordens. Não existem batalhas que Ele perca. Não existe nada que possa ir contra, então, o nosso Senhor. Creia na soberania de Deus. Creia que Ele é aquele que já venceu o que tinha que ser vencido. Jesus venceu o pecado, a morte, o diabo. Ele está agora, à destra de Deus. Então, no céu, nós temos ali esses dois tronos, Deus Pai, Deus Filho. Temos o Espírito Santo no nosso coração. Temos a graça de Deus de poder em oração, de poder entrar em oração e Deus nos ouvir e nos responder. Temos a graça de poder pedir perdão e ter o nosso Pai nos perdoando. Temos a graça de saber que Deus sabe o que a gente precisa e vai nos dar o que a gente precisa. Temos a graça dele já ter liberado todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como diz em Efésios capítulo 1, no versículo 3. E o Senhor, então, nos dá a graça maior da salvação. E ali ele vai dizer o quê? Que não existe no céu nenhum tipo de problema. Quando nós chegarmos lá, não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada disso. Então, nós estamos amparados aqui na nossa vida na terra. Nós somos peregrinos e passageiros, mas estamos amparados. E no final de tudo isso, nós vamos viver uma glória eterna que nunca acabará. E para sempre haverá um grande sorriso nos nossos lábios e uma grande alegria. Então, essa vida na terra, a nossa vida na terra está guardada por Jesus. E nós estamos indo na direção dele. Eu perdi a minha avó na semana passada. Ela tinha 88 anos. Mas nós sabemos, e eu tenho essa certeza para dizer que não é uma despedida perpétua. É um até logo. É um até breve. Porque ali todos nós vamos nos juntar para cantar diante de Jesus como esses anjos estavam cantando. Como essas pessoas que tinham morrido estavam cantando, que estavam lá no céu. Como os 24 anciãos estavam cantando. Nós vamos celebrar o nome do Senhor junto. Eu e você, nós vamos morar no mesmo lugar, certo? E ele vai ser uma bênção. Só que lá você não vai ter sentimentos de raiva, de mágoa, de tristeza, não vai haver dores, não vai haver roubo, não vai haver perseguições, tudo isso ali vai acabar. E nós vamos poder, então, para sempre, viver sem todas essas fadigas que tentam nos derrotar. Deus é maravilhoso, tudo que nós precisamos está diante de nós. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Por gentileza? Vamos orar e cantar um hino. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse dia e pedimos ao Senhor que mais uma vez o Senhor possa abençoar as nossas vidas, nos mostrando que tudo que nós precisamos, o Senhor colocou à nossa disposição. Obrigado porque o Senhor nos põe debaixo das Tuas asas. Obrigado porque o Senhor é aquele que desatou o livro que tinha 7 selos. O Senhor o abriu. A história do mundo está na mão do Senhor. Do começo ao fim, é o Senhor quem manda e dá ordem. É o Senhor quem faz, ó Deus, uma planta nascer e logo depois cair. É o Senhor quem dá ordem para que assim os Teus anjos estejam à nossa volta. O Senhor é maravilhoso. E nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ajuda-nos a ter uma vida de oração, uma vida que contemple o Teu nome. Ajuda-nos a entender que as nossas orações elas têm chegado ao Senhor, mas que o Senhor responde na hora certa, que o Senhor abençoe na hora certa. Coloca de novo uma harpa na nossa mão, para que nós possamos adorar e louvar o Teu nome. Nos ajude, Senhor, e tire a tristeza dos nossos corações, porque a vida pode ser difícil, muito difícil, mas nós estamos caminhando debaixo do Teu poder. E sabemos que chegará um dia onde todos nós estaremos diante do Senhor. E ali nós não passaremos mais
por tantas dores, por tantas aflições, por doenças, por caos, o Senhor, ó Deus, nos abençoará perpetuamente. Obrigado pela tua santa palavra. Ali João estava entrando em complexo. Quem é que pode fazer isso? João chorava porque o anjo gritava: quem pode abrir o selo? E ali ele olha para o trono. Ele vê alguém que foi um cordeiro, que se entregou manso, Jesus, mas que é um leão que trabalha para nos dar as vitórias que o Senhor programou para nós. Aceita o nosso louvor nesse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Graças a Deus. Pode se sentar um minuto. Nós estamos preparando aqui e, em nome de Jesus, nós vamos começar a fazer toda sexta-feira um momento de oração aqui. Eu vou começar. Se as pessoas começarem a vir também, vai ser uma bênção. Eu vi que a maioria dos avivamentos que aconteceram foram homens que começaram sozinhos. E Deus foi colocando outras pessoas e o nome dele foi glorificado. Pessoal, vamos, nesse momento agora,
ver a apresentação das crianças. As crianças têm algo para falar de Deus para nós. Então, gente, as crianças vão falar um pouquinho, elas aprenderem na salinha, né? Assim, sempre eu vou fazendo esse movimento aqui na igreja, porque as crianças precisam ser partícipes do culto, né? Então, vai. Lição 4. Deus é fiel e supre nossas necessidades. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E sua fidelidade continua de geração em geração. Salmo 6, versículo 5. Deus cuida da gente todos os dias, mesmo quando não percebemos. Ele está provendo, protegendo e cuidando com amor fiel. Então é isso, gente. Deus sempre está provendo e cuidando da gente. Obrigada, viu? Seja louvado, isso é muito importante. Pessoal, vamos passar para o momento final, dar um momento das contribuições.